Ah, essa história eu não sei nem por onde começar e onde terminar. Eu devia ter gravado ela ontem, eu não consegui gravar ontem, então eu estou fazendo isto hoje. E hoje é domingo, geralmente sai aos sábados, mas eu simplesmente não sei. Porque essa é a primeira história sentimental. O subtítulo dessa história é A Sentimental Story from the Diary of a Dreamer. Então é uma história sentimental do diário de um sonhador. Aqui a gente tem um narrador personagem que ele passa a vida inteira sonhando. Ele fica ali no seu casulo, ele até faz uma comparação, que o sonhador é como uma tartaruga. Ele é ao mesmo tempo uma casa, né, e um animal. Porque ele vive ali dentro de si próprio, se fecha ali e a vida dele inteira está aqui. Então, ele é um personagem muito romântico. Ele se apaixona por outra personagem que aparece nessa história e ele conta a ela toda a história da sua vida, mas ele diz que ele não tem de fato uma história, porque ele é um sonhador, tudo que ele faz é sonhar. E eu não conseguia, era impossível não lembrar do Homem do Subterrâneo aqui. Apesar de a gente ter um personagem mais romântico, mais sentimental, ele pode ser definido como um homem do subterrâneo. E tem uma parte que a personagem com quem ele está conversando diz a ele que quando ele está contando a história, ele faz isso de forma muito esplêndida, como se estivesse lendo de um livro. E se você está acompanhando essa série, você vai lembrar que no primeiro episódio, na primeira história, outra personagem faz essa mesma observação a outro personagem, que é o Homem do Subterrâneo. Ela diz que você fala como um livro. O mesmo acontece nessa história. Então, o legal de ler Dostoiévski é que muitas coisas se repetem nas histórias dele. Os narradores, eles têm uns trejeitos, esse narrador, ele se define como um tipo. Ele fala, eu sou um tipo. Porque ele é um homem absurdo, ele é uma pessoa excêntrica, ele é uma pessoa original, único. E se eu tivesse que definir os narradores de Dostoiévski, seria assim, são os tipos. Não tem nenhum outro igual, até onde eu conheço, é único. E o narrador de Noites Brancas, ele é muito solitário. Ele é tão solitário que ele anda pelas ruas sozinho, abatido, porque muitas vezes os habitantes ali da cidade, eles viajam para as summer villas, seriam umas vilas de verão, alguma coisa assim. Então, em alguns feriados ou fins de semana, todas as pessoas viajavam para lá e ele ficava abandonado na cidade. Ele dizia que vivia por ali, tinha mais de 7 anos, quase 8 anos, e não tinha nenhuma acquaintance, ele não tinha nenhuma relação. Mas o que ele queria com relações se a relação que ele tinha era com toda a cidade? A relação que ele tinha era com São Petersburgo. E ele explica de que maneira ele tem essa relação, que é, ele sai pela rua e ele interage com as coisas. Porque o que acontece? Ele vai até falar isso para Nastenka, que é a personagem com quem ele conversa depois. Ele comemora o aniversário das sensações dele. Ele vive o presente sempre tentando harmonizá-lo ao passado. Então, o lugar tal em que ele teve uma memória muito feliz, ele sempre vai visitar aquele lugar no dia tal em que ele teve essa memória feliz. Então ele vai comemorando esses aniversários de momentos felizes e ele vai meio que recolhendo esses fragmentos para formar uma vida, tentar formar alguma coisa que tenha significado, porque a vida dele é solitária, é triste, ele vive ali num canto, tudo que ele pode fazer é sonhar e tentar recolher esses fragmentos, essas memórias. Então ele anda pela rua interagindo com as coisas de maneira bem excêntrica, porque ele vê umas casas e ele estabelece diálogos com as casas. É como se as casas fossem até ele e comunicassem: ah, amanhã eu vou ganhar um novo quarto, ou amanhã eles vão me pintar. Ele até conta um incidente de uma casa que era rosa e ela reclama que os bárbaros vão me pintar de amarelo.
E é bem engraçado, cara, como eu me identifico com algumas coisas porque eu lembrava assim, caramba, às vezes eu faço isso. Será que eu sou. Será que eu sou um tipo também? Porque às vezes eu ando pelas ruas e eu vejo um objeto e eu imagino assim, pô, o que que esse objeto falaria? Se esse objeto falasse alguma coisa, o que que esse poste de luz falaria? Pô, tenho que iluminar esses idiotas que estão passando aqui. Enfim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque o cara é muito solitário. Então um dia ele vai andando até fora da cidade, onde ele consegue ver a natureza e ali ele vê várias pessoas fumando cigarros e o lugar é muito bonito, parece a Itália. E tá, ele fica feliz ali. Mas a noite que ele teve foi muito melhor do que o dia. Porque quando ele estava voltando, ele encontrou uma mulher. E essa mulher, uma jovem de 17 anos, se eu não me engano, ela estava ali à beira do rio e ela parecia estar chorando. Então ele, caraca, esse é um momento, né? E ele vai falar com ela, mas ela se recompõe ali e desvia do caminho dele. E ele vai atrás dela um pouco assim, mas quando ela atravessa a rua, ele não ousa mais ir atrás dela. Só que aparece um cara do nada e começa a perseguir a moça. Aí ele vai atrás deles, né? Ele protege ela e pede para ela segurar no braço dele, porque o cara nunca mais ia incomodá-los. Aí ele vai acompanhando ela até a casa, né, onde ela mora, e eles começam a conversar. E ele fala que ele é um cara muito tímido, que nunca teve relação com uma mulher, ele tem uns 26 anos na cara e nunca conversou com uma mulher, nunca teve uma relação de fato. E ele morava no lugar com uma velha, o nome da mulher era Matrona, se eu não me engano. E acho que esse era o único contato que ele tinha mesmo com o feminino. E ao ver aquela jovem ali, estar interagindo com ela, aquilo era uma novidade para ele. E ele vai conversando com ela e eles acabam sintonizando ali de alguma forma. E quando eles finalmente chegam próximo à casa dela, ela diz que já pode ser deixada ali e eles combinam de se encontrarem na próxima noite. Mas a moça fala, ela faz um doce ali. Ela diz que eu vou vir aqui por conta própria, eu não estou vindo aqui por causa de você. Tá? Mas ela não fala isso de uma forma muito rude, ela faz meio que um jogo meio romântico até ali. E ele, tá, beleza. Mas ela fala que teria uma condição, que ele não podia se apaixonar por ela. E ele promete isso. Aí esse é o momento que você tá lendo, aí você vê ele falando, eu juro, I swear. Aí você, putz, cara. Essa história já estava começando a me dar agonia, assim. Foi a primeira história que eu li de Dostoiévski que eu ficava agoniado com o narrador, porque eu pensava, cara, não faz isso. Para onde você está indo? Olha onde você vai chegar. Você vai descumprir essa promessa. Você não sabe o que você está falando. Você está desesperado. Beleza, então eles se encontram ali na próxima noite e o narrador conta a história da vida dele, a moça daquela forma excêntrica, e só então ele pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Nastenka. E ela também conta a história dela. Ela diz que ela conheceu um rapaz que ficou na casa dela, porque geralmente as casas ali, elas eram alugadas. Você tinha uma casa, aí você tinha um quarto ali em cima, ou embaixo, ou qualquer parte da casa, e você podia alugar para outra pessoa morar ali. Então era muito comum esse aluguel de quartos. Aí a avó dela, ela sempre morou com a avó dela, que era uma velha super protetora, ela sempre prendia a moça pelo vestido a ela. Não sei se ela ficava sentada no colo da mulher, ou se ela ficava ao lado dela, mas ela tinha essa grande restrição por causa da avó. Aí esse cara chegou lá, alugou. A velha era cega. E toda vez que chegava um novo inquilino, ela perguntava se esse inquilino era velho ou se ele era jovem. E a moça, a Nastenka, ela se apaixona pelo inquilino que chega e eles prometem que quando ele voltasse, porque ele ficaria ali por um tempo, ele era um rapaz que não tinha muito, né, não tinha muito dinheiro, então ele ia para Moscou, se eu não me engano,
e quando ele conseguisse uma posição, quando ele tivesse mais condições, ele voltaria, aí então eles se casariam. E esse jovem por quem a Nastenka se apaixonou na época, eu acho que um ano antes da conversa que ela está tendo com o narrador, ele tentou tirar ela um pouco debaixo da asa da avó. Então ele primeiro convidou ela e a avó para irem assistir a ópera, o Barbeiro de Sevilha, e a avó gostava muito, e eles foram, mas isso ficou meio que implícito para depois ele convidar somente ela. Mas isso não aconteceu. Aí ele decidiu partir e ficou a promessa de que ele voltaria um ano depois, com mais condições, e eles se casariam. Ok. Antes de contar a própria história, quando o narrador disse que ele era um homem sonhador, a Nastenka se identificou. Ela falou, eu sou uma sonhadora também, porque quando eu ficava presa ali ao vestido da minha avó, eu ficava sonhando que eu me casava com um príncipe chinês, e eles tinham essa identificação. Ela dizia que era como se ela conhecesse ele há muito tempo. E ela diz admirar o narrador porque eles têm uma sintonia muito grande, que eles estão ali contando a história de suas próprias vidas, em detalhes. E ela pode confiar nele e ele pode confiar nela. Mas ela não sabe, acho que ela é muito ingênua, ela não consegue ver o quanto o cara tá morrendo de amores por ela. Muito bem, um dia o rapaz por quem a Nastenka é apaixonada aparece na cidade, ele tá ali já tem 3 dias e não deu sinal de vida. E eles tinham prometido que quando ele chegasse ele avisaria e eles se casariam. Mas ele não fala nada e ela começa a criar 1000 teorias. Aí o narrador tenta consolar ela, eles ficam conversando, e ela chora e eles combinam de entregar uma carta para ele, eles fazem todo um negócio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu estou chegando numa parte da história que eu não quero dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoilers. Apesar de eu acreditar que literatura clássica não tem problemas com spoilers, eu acho que essa história em particular, eu acho que vale muito a pena você ler ela sem saber o que acontece no final. Então eu vou começar a tomar cuidado com as minhas palavras a partir de agora. Ok, então o rapaz voltou, não deu sinal de vida, aí o narrador e a Nastenka ficam ali no lugar de sempre, à noite, conversando, e ela expressando essas emoções, ela tá triste, ela tá brava, e ele se fecha no casulo porque ele não pode mostrar que ele se apaixonou por ela. Mas um dia ele não aguenta. Um dia não, uma hora ele não aguenta. Eu não lembro em que noite isso acontece, se eu não me engano são 4 noites e uma manhã. A história termina numa manhã. E eu acho muito interessante esse título, Noites Brancas, porque além de fazer referência ao fenômeno que acontece ali na Rússia, eu acho também que pode ter a ver com a consciência, porque a gente tem, né, a cor branca, talvez representando ali a claridade, e a gente tem a noite escura. E a noite é o lugar, né, o momento dos sonhos, é o momento das reflexões, as conversas que eles têm ali abertamente, eles contam, eles narram a história da vida deles, e tudo ganha luz ali, porque o narrador, nas noites que ele vai conversando com a Nastenka, ele vai mudando um pouco. Eu acho que ele não muda completamente, mas ele vê uma luz ao fim do túnel ali, ele vê um momento de felicidade, uma esperança de que aquela felicidade vá até o final da vida dele. E eu acho que eu vou terminar por aqui, porque além disso, se eu for além disso, eu acho que eu posso estragar a tua experiência de leitura, porque essa é uma história que vale muito a pena você não conhecer por completo pelas palavras de outra pessoa. Vale a pena você ler, você ver ali as reflexões, os discursos do narrador, a interação dele com essa personagem e a maneira como isso acaba. Então é isso, pessoal. Tenha uma ótima semana, e se você ficou curioso para saber o que acontece ao final de Noites Brancas, leia a história, vale muitíssimo a pena. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Se tem uma história que eu recomendo, assim,
como primeira história para ler de Dostoiévski, eu quero começar a ler Dostoiévski. Acho que você pode começar por Noites Brancas. Peace out.